Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 10 de junho, estamos na 9ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 12, versículo do 38 ao 44, e diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidados com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É certo que nem todos os doutores da lei mereciam essas palavras. Diante deles, como assim mesmo, hoje tem muitas pessoas que vivem o caminho da misericórdia, o caminho da igualdade, o caminho da humildade. Muitos que se aproveitam de sua posição para parecer enriquecer, eram falsos e fingidos. Quantas e quantas pessoas usam até mesmo às vezes a própria palavra de Deus para se manifestar, para realmente se colocar como o santo e a esconde por baixo do tapete toda a sua sujeira, toda a sua mentira. Quantas e quantas pessoas vivem dessa forma? O discípulo de Jesus, seja qual for sua posição, não deve ceder à vaidade, à ostentação. Muito menos pode usar da religião para tirar vantagem e dominar os outros. E sempre deve ser transparente em suas atitudes. Esse é o verdadeiro cristão. Mas às vezes não é isso que encontramos no nosso dia a dia. Aqui Jesus conta essa passagem aqui, ele olhando aquelas pessoas depositando sua esmola na oferta e viu que muitas pessoas davam quantias volumosas. Mas aquela mulher, aquela viúva, por que viúva? Porque era uma pessoa discriminada dentro de uma sociedade. A viúva não tinha ninguém por ela, porque ela não podia trabalhar, ela não tinha renda. Se não tivesse os filhos que a sustentassem, ela era abandonada, excluída da sociedade. Então aquela pobre viúva deu praticamente aquelas moedas insignificantes para os grandes doutores, para as grandes pessoas de posse, mas era tudo que ela tinha. Então aquela sim que deu o maior valor, que contribuiu para Deus com tudo que ela possuía. E os outros davam o que lhes sobravam. Então, meus irmãos, essa é a qualidade de nossas doações, da nossa doação do nosso tempo, do nosso serviço. Darmos aquilo que nós possuímos, aquilo que temos de melhor, para poder enriquecer cada vez mais o reino de Deus, aqui, onde nós habitamos, no nosso dia a dia. Podemos viver esse reino sim,
a nossa vida terrena, nos preparando como durante essa semana sempre nos falou para a nossa vida eterna. Então aqui Jesus coloca um alerta, cuidado com o que vocês falam, não se usem palavras só para se valorizar, use a humildade, a simplicidade, isso é a arma de todo cristão, de todo aquele que confia em Jesus. Que Ele possa sempre nos direcionar para essa vida humilde e simples. Desejo a todos um feliz final de semana. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.